O que mudou na sua rotina, nesse preparo, pondo em prática? Porque tem gente que às vezes ouve a palavra, é santificação, mas o que é? Eu vou virar santo? Às vezes a pessoa não sabe, na prática, o que precisa ser feito. Né? Na verdade, o Espírito Santo é o nosso amigo, né? Nosso Deus é um Deus relacional. Ele quer um relacionamento conosco. Então, o relacionamento, se você não fala com uma pessoa, você esquece dessa pessoa. Se você não fala com Deus, você esquece de Deus, é óbvio. Então, eu lembro que nós precisava estar a todo instante, e hoje ainda mais, né, conversando com Deus, tendo esse relacionamento com Deus. E aí você escuta a voz do Espírito Santo. Às vezes você olha para uma pessoa, você já sabe porque a palavra que ela precisa ouvir, qual o tipo da oração que precisa ser, né? Karina, interessante até, falando sobre os tipos de oração. Na internet, eu recebo muitas pedidos de orações ali por mensagem, né? E é impressionante como há uma confusão, assim, né? Esses dias alguém perguntou assim, você faz oração para que volte o amado? Ou alguma coisa assim? Eu disse, não, aí é outro tipo de oração, né? Foi até engraçado assim, esse dia, mas o que é a oração? A oração é uma conversa. Deus nos criou para ter esse relacionamento com Ele, e é uma conversa. Quando Jesus estava, depois da última ceia, Jesus estava no momento de agonia, a Bíblia diz. Sim. Ele estava indo para a morte, ele sabia que isso ia acontecer, então ele chama os discípulos, ele vai para o jardim de Getsemane, e lá ele vai fazer o quê? Orar. Então ele chama, em Marcos diz que, o Evangelho de Marcos diz que ele chama Deus de Abba. Abba pai. É pai, né? Do aramaico, papai, nosso papai. Isso é o relacionamento que ele tinha com o pai, mesmo sendo Deus, ele chamava papai. Quando a gente conversa, não existem formas mirabolantes de orar. Eu tenho que ter uma voz, eu tenho que impostar a voz, eu tenho que falar palavras difíceis. Não, é uma conversa. Eu tenho 2 filhas, né? Sou casado há 15 anos e tenho uma filha de 13 anos e uma de 11 anos, a Aimee e a Betina. E cada um tem o seu jeitinho. Sim. Cada um da mesma forma, mas cada um tem a sua personalidade. Eu, como um pai, eu sou o Abba delas, eu sou o papai delas. Eu gosto de ouvir elas conversarem comigo. Por que eu estou dizendo isso? Assim também é o nosso Pai, assim também é Deus, relacional. Ele quer que a gente chegue a Ele como o papai. Papai, Ele quer ouvir as nossas petições. Eu separei esse versículo, Filipenses 4:6, posso ler? Sim. Diz, Paulo dizendo, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Nós temos que apresentar a Ele. Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer que a gente converse. Não tem problema da gente pedir uma oração para outra pessoa. Você pode orar por mim, mas Deus deseja falar conosco também. Sim. Com uma pessoa específica, pessoalmente. O homem foi criado para ser amigo de Deus, amiga de Deus. E aí a gente fica criando coisa, né? Mas com as minhas próprias palavras eu não sei orar. Eu preciso de um rabino, eu preciso do padre, eu preciso do pastor, eu preciso de alguém que tenha mais experiência do que eu para falar com Deus. Mas não. Ele quer essa intimidade. Ele quer essa intimidade. Eu percebo que às vezes as pessoas, elas pedem oração para o outro, porque às vezes elas não se sentem, vamos dizer, puras o suficientes, ou tão próximas a Deus quanto aquela outra pessoa que ela pede oração. Sim. Mas se a gente ficar o tempo inteiro terceirizando a oração, nós nunca teremos a intimidade com o nosso Pai, com o nosso próprio Deus. Ele quer essa proximidade, essa intimidade. E não precisa que a gente esteja completamente puro, curado, que esteja completamente santo para estar falando com Ele. Esse é um processo, mas é preciso ter um início. Você não precisa se sentir perfeita, você não precisa se sentir completamente preparada para falar com Ele. Como
né, o pastor leu aqui. A gente deve buscá-lo diariamente para qualquer assunto, para falar sobre o dia, para dar bom dia, para dar boa noite. É esse relacionamento que nós devemos ter para reconhecê-lo quando ele der um sinal para nós, quando ele vier com uma mensagem, você vai entender que veio dele. Essa conexão vai ficando cada dia mais forte. Claro, a oração de outras pessoas, de intercessores, de pastores, elas nos fortalecem, sim, elas têm o seu poder. É em Tiago 5, sim, 17, que fala que a oração do justo tem muito o seu poder. Ela tem muito o seu. Devemos orar uns pelos outros. Então, primeiro, buscarmos sermos justos, né? Buscarmos sermos pessoas boas, a justiça de Deus, conhecermos a vontade de Deus. A oração mais poderosa é a oração daqueles que servem a Deus. Servem a Deus. Então, talvez seja por isso que as pessoas não queiram orar, porque elas falam, poxa, eu estou tão distante. Mas se elas não começarem, elas nunca vão se aproximar. Exatamente. Tem um momento da nossa vida que nós precisamos da oração de outros. Sim. O seu trabalho, o seu podcast, ele está aqui para ativar essas pessoas. Aqueles que não têm mais força para dobrar os seus joelhos. Sim. Aqueles que não têm mais força para clamar a Deus. A Karina está aqui para clamar pela sua vida. Eu estou aqui para clamar pela sua vida. Sabe o que me chama a atenção, Karina? Ezequiel 22 diz que Deus procurou alguém para se colocar na brecha dos muros. Antigamente as cidades eram feitas, né? Você vai viajar, sim, daqui a pouquinho, e o pastor Rodrigo vai, né? Ele explica muito bem isso, mas as cidades eram feitas com muros, com fortalezas, e quando ali se tinha um buraco, por exemplo, esse buraco era uma brecha onde entrava o inimigo, e o inimigo entrava através de um buraco pequeno. O muro era alto, sim, mas através de um buraco pequeno entrava o inimigo e destruía a cidade. Então, aquela brecha precisava ser coberta por alguém. Então, eles, sim, pegavam um soldado preparado, armado, forte para cuidar daquela brecha. Nós somos essas pessoas que o Senhor tem nos chamado para nos colocar na brecha pelas pessoas. As pessoas estão com essa brecha, às vezes, na sua alma, né, com alguma dor, alguma decepção, algum pensamento que está levando essa pessoa à derrota. E, sabe, é difícil você dizer para uma pessoa, às vezes, que está tão no fundo do poço, dizer, olha, você precisa orar. A pessoa diz, eu não consigo nem falar. Sim. Então, nós oramos por essas pessoas e tem poder a nossa oração. Sim. Mas chega um momento em que essa pessoa precisa também assumir o controle da sua vida e orar. E sabe o que eu já percebi também? Que muitas vezes a gente fala, vamos orar uns pelos outros. Mas em muitos momentos, às vezes a gente está só pedindo, ore por mim, esquecendo que a gente tem poder para orar por outras pessoas também. E eu já percebi, na minha vida mesmo, momentos que eu estava fraca, para orar por mim, e as pessoas me pedindo oração, e no momento que eu comecei a orar por outras pessoas, eu me fortaleci. Então, o poder de orarmos por outros faz com que a gente se fortaleça também, que é como se automaticamente a gente estivesse também orando por nós e recebendo, enquanto oramos por outros, Deus está trabalhando na nossa vida. Exatamente. Você sabe que a Bíblia fala sobre Jó, quando Jó ele perde tudo, né? Perde tudo, ele estava na pior, vamos dizer assim. Sim. E ele ora pelos seus amigos. E depois que ele ora pelos seus amigos, ele é curado, as coisas se transformam. Sim. Você já imaginou, então, a gente conseguir orar pelos outros? E Deus está dizendo, a sua dor, né, serve para que você possa abençoar outras pessoas. Sim. A sua dificuldade, na sua dificuldade você está orando e ele, pela misericórdia dele, ele nos abençoa e a gente pode ver a transformação na vida de outras pessoas. Sim. Você percebeu assim a tua força na oração em que momento maior? Foi no momento que você começou a fechar essas brechas, a buscar a santificação? Exatamente. E o que você fez na prática? Vamos lá. Exatamente. Fechar as brechas, buscar a santificação, buscar mais de Deus, saber o porquê que a gente está orando, né? A razão que a gente está orando. E eu sou pastor há mais de 15 anos, né? Então,
a internet, isso é interessante também, porque eu comecei a fazer oração na internet em janeiro desse ano. Foi quando o Senhor colocou no meu coração. Assim, olha, você sabe que começou a vir tanto que eu falei, será que foi de agora ou só eu que recebi agora? Então foi recente. Foi recente, mesmo. é recente. Então eu sempre oro por pessoas, 15 anos. Então o Senhor colocou no meu coração, por que você não ora na internet também? Continua fazendo aquilo que você tem feito por Fora pessoas pessoalmente. E foi quando a gente gravou, no Natal eu fiz um videozinho, uma oração de Natal com a minha filhinha, a Betina, essa que manda uma mensagem de texto. E ela ficou do meu ladinho assim, ficou orando comigo. E aí Deus colocou no meu coração, olha, abençoa as pessoas também com essa oração. E aí eu coloquei essa meta de fazer uma mensagem de manhã e uma oração à noite, uma mensagem de manhã. E de uma forma que só pode ter sido Deus. Isso tem alcançado assim, milhões de pessoas, compartilhamentos, sabe? Foi desde a primeira postagem ou não? Foi desde a primeira postagem. Foi desde a primeira postagem. Eu postei e o celular não parava de dizer, mas o que está acontecendo? Uma coisa que a gente não era acostumado com rede social desse jeito, né? Porque muitas vezes Deus confirma logo de cara, assim, que isso é um plano dele. E muitas vezes para você, o direcionamento de Deus é que você persista. Que você não seja levado pelo ego ou pela falta de concordância das pessoas, pela falta do aplauso, do reconhecimento.